Você sabia que, no futuro, enviar uma mensagem para alguém no outro lado do planeta poderá ser tão rápido quanto pensar nela? E não tô exagerando. Não tô falando de 5G, nem de satélites de baixa órbita, nem da Starlink do Elon Musk. Estou falando de algo que vai fazer todas essas tecnologias parecerem fax. Imagine um mundo onde não existe mais tempo de espera. Onde o médico no Brasil pode operar um paciente em Marte com precisão milimétrica e sem aquele delay irritante. Onde hackers simplesmente não existem mais, porque não dá para interceptar conexão. Onde a internet não viaja por cabos, ondas de rádio ou satélites, mas por um fenômeno tão estranho que Einstein o chamou de ação fantasmagórica à distância. Se isso soa como ficção científica, bem-vindo ao fascinante e bizarro mundo da internet quântica. O que é essa tal internet quântica? Vamos começar do começo. Hoje, sua internet, seja por fibra ótica, 4G, 5G ou satélite, é basicamente luz viajando por cabos ou pelo ar. É rápido, sim, mas não instantâneo. A luz ainda precisa percorrer distâncias físicas. E no caso da internet quântica, a ideia é pular essa parte. Como? Com uma coisa chamada entrelaçamento quântico. Se você não lembra da aula de física, aqui vai uma versão simples. Imagine que você tenha dois dados mágicos. Não importa a distância entre eles. Um pode estar na sua mão e o outro pode estar na Lua. Se você jogar o dado na Terra e sair 6, o outro dado na Lua instantaneamente também vira 6. Eles estão conectados de uma forma que a ciência ainda está tentando entender completamente. Agora troque dados mágicos por partículas quânticas e pronto, você entendeu a essência. A curiosidade geográfica no meio da história. Mas espera aí, antes de falar das torres e laboratórios, deixa eu te contar um fato curioso sobre o lugar onde a primeira internet quântica do mundo foi testada. Não foi no Vale do Silício, não foi na China. Foi entre dois laboratórios no subúrbio de Chicago. Isso porque lá existe a Argonne National Laboratory, que tem um túnel subterrâneo de fibra ótica só para experimentos quânticos. E aqui vai o detalhe mais estranho. Chicago é uma das cidades mais ventosas dos Estados Unidos. Os engenheiros brincam dizendo que, se a internet quântica sobreviver aqui, ela sobrevive em qualquer lugar, porque até as mínimas vibrações podem atrapalhar as medições. Por que isso muda tudo? O impacto da internet quântica não é só sobre velocidade, é sobre segurança absoluta. Lembra do delay em uma chamada de vídeo internacional? Com a internet quântica, isso desaparece. Mas o mais incrível é, ninguém poderá espionar a conexão. Isso porque, se alguém tentar interceptar uma partícula quântica, ela muda de estado automaticamente. Ou seja, a simples tentativa de hackear denuncia o hacker. É como se cada mensagem fosse um cofre que se autodestrói se alguém tentar forçar a fechadura. Imagine eleições completamente à prova de fraudes. Imagine transações bancárias invioláveis. Imagine cientistas de vários países compartilhando dados em tempo real, sem medo de vazamentos. E já que estamos falando de comunicação instantânea, deixa eu te contar sobre um bicho que, de certa forma, já usa a internet quântica desde sempre: o pássaro-pardal da Europa. Pesquisas mostraram que algumas aves migratórias conseguem sentir o campo magnético da Terra graças a um fenômeno quântico dentro dos olhos delas. Elas literalmente se orientam lendo o planeta em tempo real. Ou seja, a natureza já inventou a internet quântica há milhões de anos. A gente só está tentando copiar. Quando isso chega para nós? Calma. Antes que você corra para cancelar seu plano de internet, a internet quântica ainda está em fase de testes. Hoje, o recorde de distância para transmitir informação quântica é de 1.200 km, feito pela China usando um satélite chamado Misius. Eles conseguiram entrelaçar partículas entre Pequim e Viena. Mas, para que isso funcione no mundo todo, vai ser preciso criar uma rede híbrida, misturando a internet atual com nós quânticos espalhados pelo planeta. E adivinha?
Alguns desses nós já estão sendo construídos embaixo do mar. Sim, teremos cabos quânticos submarinos. E aqui vai outra curiosidade. O cabo submarino mais longo do mundo hoje é o Simiwi-3, com mais de 39 mil quilômetros de extensão. Ele liga países desde o norte da Europa até a Austrália. Agora imagine esse mesmo tipo de cabo, mas teleportando informações quânticas. Curiosidades culturais no meio do caminho. Você sabia que na Coreia do Sul já existe um plano para criar a primeira cidade totalmente conectada por rede quântica? Eles chamam de Quantum Seul. A ideia é que até 2035, todos os sistemas, de semáforos a hospitais, sejam controlados por conexões instantâneas e invioláveis. E o mais curioso é que o projeto foi inspirado em um drama coreano de ficção científica que fez sucesso em 2018, ou seja, a arte inspirando a tecnologia. O lado estranho e filosófico. Agora, pensa comigo. Se a internet quântica conectar todo mundo instantaneamente, o que isso significa para a ideia de distância? Hoje, a geografia ainda nos separa. A gente fala longe e perto com base no tempo que algo leva para chegar. Mas e quando não houver mais tempo de espera? Isso pode mudar desde negociações internacionais até relações pessoais. Você pode conversar com alguém na Antártida, como se estivesse na mesma sala. Aliás, falando em Antártida, sabia que ela tem a internet mais lenta do mundo? Lá, a conexão ainda depende de satélites antigos e o delay pode passar de 8 segundos. Com a internet quântica, esse seria o lugar mais beneficiado do planeta. Como isso pode ficar ainda mais louco? Agora, aqui vai a cereja do bolo. Alguns cientistas acreditam que no futuro, a internet quântica poderá se conectar não só pela Terra, mas pelo espaço inteiro. Isso significa que uma colônia em Marte poderia trocar dados com a Terra sem esperar os atuais 20 minutos de atraso. Ou que naves explorando outros sistemas solares poderiam mandar informações científicas em tempo real. E aí vem a pergunta inevitável: se conseguirmos nos comunicar instantaneamente com qualquer ponto do universo, será que um dia poderemos falar com outras civilizações? Curiosamente, a ideia de comunicação instantânea não nasceu com a física quântica. No século XIX, alguns inventores já imaginavam máquinas que transmitiriam pensamentos diretamente. Nikola Tesla, por exemplo, chegou a prever algo muito parecido com um smartphone quântico em 1926. Ele dizia que um homem poderá carregar um dispositivo no bolso e falar com qualquer pessoa instantaneamente, como se estivesse frente a frente. Quase um século depois, estamos mais perto disso do que nunca. E a resposta, quando chega? A previsão mais otimista? Alguns testes comerciais de internet quântica podem começar na próxima década, por volta de 2032. Mas, para uso global, acessível e integrado, talvez só depois de 2040. Isso significa que a maioria de nós vai viver para ver essa mudança radical e, quando acontecer, ela pode ser tão transformadora quanto foi a própria invenção da internet nos anos 90. No fundo, a internet quântica não é só sobre tecnologia. É sobre encurtar distâncias que sempre pareceram impossíveis. É sobre unir mundos, do mais gelado continente até o mais distante planeta habitável. E talvez, no dia em que dermos o primeiro oi para alguém há milhões de anos-luz, não vamos nem lembrar de quando esperávamos a barra de carregamento terminar. Gostou do vídeo? Curta e comenta. Até a próxima!